novatos. Então, o Jeffrey, com aquela aparência, era um prato cheio para eles. Randy começou a zoar a aparência dele e o Jeffrey não deixou isso barato, socou a cara dele com fúria. Mas os três foram para cima dos dois. Ainda bem que ninguém se feriu gravemente e Jeff voltou consternado para casa. No colégio, Jeff era uma vítima de bullying constante, por todos os lados, principalmente o trio, todo santo dia. Até que, em determinado momento, Randy simplesmente desapareceu. Vários cartazes de desaparecido foram postos por todos os lados, e isso era um mistério para todos, menos para Keith e Troy. Eles acusavam o Jeff de ter matado o Randy, e Leo acreditava que seu irmão era inocente, porque naquela época ele nunca desconfiaria, e era mais próximo de Jeff do que da sua própria mãe. Jeffrey parou de ir para a escola, ficou isolado no quarto quase todos os dias, não falava com ninguém, no máximo com o Leo, e por pouco tempo. Uma certa noite, o Leo entrou no quarto de Jeff, que ficava encarando as chamas do seu isqueiro e se queimava com cigarros acesos, se perguntando por que só o pai dele tinha morrido naquele incêndio. Quando o Leo ouviu isso, ele ficou furioso, entrou no quarto e disse que seu irmão era importante para ele. Não queria vê-lo dizendo aquelas coisas. O Jeff pediu desculpas, mas disse que era difícil sofrer todos os dias por conta da sua aparência e ainda ser acusado de assassinato. O Leo entendeu o ponto dele. Os dois tiveram uma conversa sincera depois de muito tempo e resolveram sair na rua para tomar um afresco. Enquanto eles andavam, se depararam com a dupla, Keith e Troy. Eles estavam agressivos e furiosos e avançaram para cima dos dois. O Troy puxou um canivete e colocou no pescoço do Jeff. Acusava ele de assassinato e revelou que, antes do Randy desaparecer, ele disse que estava sendo perseguido pelo Jeff. E logo depois disso, desapareceu. O Jeff confessou que realmente matou, mas não perseguiu ele. Foi legítima defesa. E alegou que o Randy tentou esfaqueá-lo em um certo dia. Só que ele conseguiu roubar a faca e o matou. E por medo de ser descoberto e acusado, escondeu o corpo. Uma vizinha viu toda essa situação e chamou a polícia. Troy e Keith acabaram presos. E o policial fez perguntas para os dois e liberou logo depois, dizendo que faria mais perguntas amanhã. Eles então voltaram para casa, só que no caminho, o Jeff estava mais quieto que o normal. Ele não parecia olhar para a rua, parecia olhar para o nada. Então eles chegaram. O Jeff surtou a ponto de acordar a sua mãe. Foi para o quarto dele e começou a jogar tudo que via contra as paredes, até que ele jogou uma caixa que tinha utensílios que eles usavam na escola. E dentro dela, enrolado em roupas, estava o canivete do Randy, suja com sangue seco. O Jeff ficou imóvel no centro do quarto e Leo perguntou por que ele guardava a faca, claro, com muito medo. Jeff ficou o encarando. O Leo disse que aquilo no centro do quarto não era o irmão dele. Parecia uma pessoa totalmente diferente, com os olhos anormalmente arregalados. O Leo percebeu que não foi mera defesa pessoal e ficou tomado pelo terror. A mãe deles apareceu e perguntou o que estava acontecendo. O Leo não pensou muito, só correu do quarto levando a mãe dele junto. Só que ela parou e exigiu uma explicação. O Jeff ficou parado no corredor escuro, segurando o canivete, encarando o tempo todo. A mãe, obviamente, foi tentar dialogar com seu filho, só que o Jeff avançou com uma velocidade impressionante e derrubou ela no chão e a esfaqueou no pescoço. E quando ele fez isso, ele nem olhava nos olhos dela. O tempo todo ficava encarando o Leo. Nesse momento, o Jeff revelou a sua verdadeira natureza. Foi ele quem iniciou o incêndio. O plano era que todos morressem, mas só quem foi o pai. E ele culpa o Leo. Se ele não tivesse acordado os pais, todos teriam morrido de uma só vez e não teria que ser tão trágico. O Jeff queria se matar e levar toda a família dele junto. Disse que vivia em constante agonia. O desejo de matar sempre esteve com ele e se sentia um fracasso por estar com pessoas que não podia matar. E disse que, se tivesse um Deus lá em cima, ele estaria zombando dele nesse exato momento por ser um fracasso. O Leo concluiu naquele momento que não tinha sido o fogo e nem o bullying que tinha feito aquilo com ele. Leo viveu a vida toda ao lado de um monstro vestindo pele humana. O Jeff era ruim por natureza.
Aquele, por outro lado, era o dia mais feliz da vida de Jeff. E lembra do que eu disse sobre ele não poder sorrir? Então, ele mesmo que fez o sorriso. Pegou aquele canivete e fez um rasgo enorme de orelha a orelha. E a face, que já era horrenda, ficou pior ainda. O Leo então correu para o quarto e se escondeu dentro do armário. Só que acabou sendo encontrado porque quase vomitou com o cheiro forte de gasolina e cigarro lá dentro. O Jeff o jogou no chão e prendeu, dizendo as seguintes palavras: It'll be alright, Lou. When you next wake up, we're gonna see Mom and Dad again. Just go to sleep. Mas o Leo conseguiu se desvencilhar e correu da casa pedindo ajuda. O vizinho saiu e chamou a polícia, mas quando eles chegaram, o Jeff já tinha sumido. Daí se chega nos dias atuais. Depois que o Leo contou toda a história, os investigadores foram embora assegurando que iam pegar o assassino. Mas o que não perceberam é que o Jeff estava lá o tempo todo. Norman e Samuel não perceberam que estavam sendo seguidos e Jeff só esperou uma oportunidade para entrar pela janela e se esconder dentro do armário. A intenção dele era matar o Leo enquanto ele dormia, mas acabou cometendo um erro. Deixou a janela aberta, o que acabou deixando o Leo alerta e eventualmente acabou encontrando o Jeff. Os dois entraram em uma luta corporal e só um dos irmãos iria sair vivo. E infelizmente, não sabemos quem. Aqui, eu vou ser sincero com você. Eu simplesmente adorei essa reescrita, porque a gente tem 3 detalhes principais. Primeiro, o Jeff não é um coitadinho que virou assassino depois do bullying. Ele é um monstro desgraçado desde nascença. Sempre teve desejos assassinos, mas ele não é só um maníaco impulsivo. Ele é um estrategista e bolou todo um plano para se matar junto da sua família de uma só vez. Segundo, o Jeff the Killer não mata qualquer um a esmo. Ele tinha uma motivação para isso. A teoria é que ele acreditava na possibilidade de ter um paraíso do outro lado, e era para lá que ele queria enviar toda a sua família. Tanto que, quando ele ia matar o Leo da primeira vez, ele fala para fechar os olhos, porque quando acordasse, todo mundo ia estar junto de novo. E quanto às outras pessoas que ele matou, elas tinham um padrão. Todas elas eram parecidas com o Leo, mas isso não foi porque ele simplesmente se confundiu, apesar de ser cego de um olho. Ele criou esse padrão de assassinato para justamente os detetives chegarem nessa conclusão. Assim, ele poderia seguir eles até a localização atual do seu irmão. E terceiro, o Jeff não é imortal. Ele só não é burro. Ele sabe se esconder e provavelmente já observava a vítima muito antes de sequer entrar na casa dela. Sabe se ela tem armas ou não, se tem companhia ou não. E também reconhece a sua própria face e sabe que quando as pessoas veem ela, tendem a ficar em choque. Por isso que ele faz questão de parecer mais uma criatura horrível do que um ser humano, ficando mais fácil de matá-las. Fora que ele prefere matar elas enquanto estão dormindo, cortando as suas gargantas para que elas se afoguem no próprio sangue. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa reescrita? Ela melhorou a creepypasta ou continua a mesma coisa? Eu só sei que, se você ouvir algum som de noite, ficar em dúvida se deixou a janela aberta ou não, ou começar a sentir um forte cheiro de cigarro ou gasolina no seu quarto, melhor não voltar a dormir.